Direto do plenário está de volta, já temos imagens da chegada dos ministros para o retorno dos trabalhos da tarde desta quinta-feira e a continuidade do julgamento conjunto de uma ADC e 4 ações diretas de inconstitucionalidade tratando do Código Florestal. Tivemos a apresentação do voto do ministro Marco Aurélio na primeira parte da sessão e agora a perspectiva de continuidade da apresentação dos votos dos demais ministros presentes à sessão desta quinta-feira. Vamos acompanhar, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Isso aqui é trabalho seu? Declaro reabertos os trabalhos desta sessão de plenário do Supremo Tribunal Federal e dando continuidade ao julgamento da ação declaratória número 42, ações diretas de inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903, 4.937, após o voto inicial na primeira sessão de julgamento do ministro relator, Luiz Fux, e do ministro, e hoje do ministro Aurélio. Como eu disse, eu farei uma leitura, agora integral também, na sequência do que tem sido adotado, um resumo do meu voto, uma vez que o trato acabou ficando um voto extremamente longo, de mais de 100 laudas. Vou fazer o resumo, vou fazer a leitura do voto resumido. Como já foi aqui mais de uma vez, tanto pelo ministro relator quanto pelo ministro Marco Aurélio enfatizado, esta é uma matéria de importância enorme, porque se cuida de um tipo de comprometimento de direitos que atinge não apenas a atualidade, mas gerações futuras, e por isso mesmo a matéria e a mudança do Código, que era de 1965 e que foi alterado em 2012, acabou trazendo mudanças já num período mais avançado de direitos sociais e de compreensão dos princípios que dominam não apenas no plano nacional, mas também no plano internacional, esta matéria é relevantíssima. Foi assentado pelos autores das ações, basicamente, contrariedade de alguns dos dispositivos, são quase 30 dispositivos que são questionados, basicamente porque afrontariam os artigos 225 e 186 da Constituição, dali se extraindo o princípio da proibição do retrocesso, o princípio da não aplicação do princípio da proteção ambiental integral para a atual e futuras gerações, para o princípio da precaução, o princípio da prevenção, o princípio da proteção integral. Portanto, alguns desses princípios, embora não estejam expressos na Constituição, hoje são acolhidos plenamente e, na matéria ambiental, o preceito especialmente enfatizado no voto do ministro relator Luiz Fux, da proibição do retrocesso em matéria de direitos fundamentais, especialmente em matéria ambiental, está extraído diretamente do caput do artigo 225 da Constituição do Brasil, ao garantir a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e a toda a sociedade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Não se admitiria, portanto, que o Código Florestal que vigorava quando da promulgação da Constituição de 1988, aquele tinha sido, como eu disse, de 1965, simplesmente afastasse e diminuísse direitos que vigoravam, privilegiando algumas providências sob a alegação de que haveria necessidade dessa mitigação de direitos em benefício do desenvolvimento, o que não é fato de acordo com todos os dados, princípios, preceitos que estão na base do sistema brasileiro. Qualquer limitação ou diminuição que pudesse até anular o núcleo do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é vedada, impondo-se uma obrigação negativa ao legislador ordinário pela própria Constituição, o que deriva do dever constitucional de preservação do meio ambiente para todas as gerações. Pode-se apontar como fundamentos constitucionais do princípio da proibição do retrocesso, como faz, por exemplo,
professor Ingo Sarlet, o princípio do Estado democrático e social de direito, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da máxima eficácia e efetividade das normas definidoras de direitos fundamentais, o princípio da segurança jurídica e seus desdobramentos, o dever de progressividade em matéria de direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais. E cito passagem daquele grande professor nesse sentido. A Constituição permite ao legislador, é bem certo, até suprimir por meio de lei espaços territoriais especialmente protegidos, como se tem, por exemplo, no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 225. E este Supremo Tribunal já assentou nessa linha, que, aspas, o princípio da vedação do retrocesso social não impede o dinamismo da atividade legiferante do Estado, normalmente quando não se está diante de alterações prejudiciais ao núcleo fundamental de direitos sociais. É o que se tem, essa citação é do ministro Luiz Fux, na ação direta de constitucionalidade 4.350. A aplicação do princípio da proibição do retrocesso socioambiental não pode e não engessa a ação legislativa nem administrativa, mas há de se reconhecer que, se há certa margem de discricionariedade às autoridades públicas em matéria ambiental, as medidas que restringem direitos sociais ou ecológicas e que acabem por aniquilar o núcleo central desse direito, não podem deixar de ser submetidas a um rigoroso controle de constitucionalidade para avaliação da proporcionalidade e razoabilidade das providências adotadas e do respeito ao núcleo essencial dos direitos socioambientais, sob pena da irreversibilidade dos prejuízos às gerações. Não é compatível com a Constituição da República, portanto, sob o palio de uma, aspas, flexibilização da legislação ambiental, aniquilar-se direito que tenha sido conquistado, sem que sejam simultaneamente editadas medidas que compensem o impacto ambiental causado por normas mais permissivas. Por isso, faço, neste resumo, a análise dos dispositivos e da conclusão a que cheguei e como eu farei a juntada da inteiro voto, cuido do que foi a autorização de intervenção ou supressão de vegetação na área de preservação permanente nos casos de utilidade pública ou de interesse social previstos nos artigos 3º, incisos 8º e 9º e o caput do artigo 8º. O Código Florestal, revogado pela Lei 2.651 de 2012, permitia a supressão de vegetação em área de preservação permanente apenas nos casos de utilidade pública ou de interesse social devidamente caracterizados em processo administrativo, quando inexistisse, aspas, inexistisse alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, fecho aspas. O artigo 8º, em seu caput da Lei 2.651, autoriza a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, nos casos de utilidade pública, inciso 8º do artigo 3º, de interesse social, inciso 9º do artigo 3º, ou de baixo impacto ambiental, inciso 10 do artigo 3º, mas não exige a inexistência de alternativa técnica locacional ao empreendimento proposto, razão pela qual, neste caso, eu estou concluindo no sentido de conferir interpretação conforme, em observância ao princípio da proibição de retrocesso socioambiental, interpretação conforme a Constituição aos incisos 8 e 9 do artigo 3º da Lei 2.651, para condicionar a possibilidade de intervenção ou supressão de vegetação nas áreas de preservação permanente à inexistência de alternativa técnica ou locacional para o empreendimento, como se tinha no sistema anteriormente vigente. A permissão de intervenção ou supressão de vegetação em área de preservação permanente para obras destinadas à gestão de resíduos e instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, mostra-se, segundo a minha compreensão,
incompatível com a Constituição da República, porque não se pode admitir a degradação da vegetação em APP em prol de finalidades específicas de caráter muitas vezes transitórias, como são as competições esportivas, em desfavor da preservação inafastável do meio ambiente. As desvantagens da degradação da área de preservação permanente afiguram-se, a meu ver, com muita evidência, superiores às vantagens das finalidades buscadas pela norma, quais sejam as de realização de obras destinadas, aspas, à gestão de resíduos e à construção de, aspas, instalações para competições esportivas. Por isso, nesses dois casos, eu estou na linha do que concluiu o ministro relator, considerando inconstitucional a autorização ou intervenção ou supressão de vegetação em APP para a conservação dessas finalidades, prevista na linha B do inciso 8º do artigo 3º da lei, declarando inconstitucional neste caso, como também fez o ministro relator, as expressões gestão de resíduos e instalações necessárias à realização de competições estaduais, nacionais ou internacionais da linha B do inciso 8º do artigo 3º da Lei 2.651. Portanto, nesses dois casos, eu estou acompanhando o ministro relator e, nos dois casos, o fundamento são os dispositivos constitucionais e a proibição do retrocesso, porque nós já tínhamos essa situação prevista no Código Florestal de 1965. Quanto à previsão de redução das áreas de proteção permanente em torno das nascentes e olhos d'água, previstos nos incisos 17 e 18 do artigo 3º e 4º do artigo 4, digo que o artigo 2º, a linha C, do Código anterior, estabelecia de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação situadas, aspas, nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados olhos d'água, qualquer que seja a sua situação topográfica, mas no raio mínimo de 50 metros de largura, fecho aspas. Embora a Lei 2.651 tenha mantido o raio de proteção mínimo de 50 metros, esta lei, que é objeto da conversão da medida, a Lei 2.727 de 2012, Conversão da Medida Provisória 571, estabeleceu requisitos para a definição legal de nascentes e olhos d'água que não estavam presentes no Código Florestal revogado e nem na norma originária da Lei 2.651, para que seja considerado nascente o afloramento natural de água que deve apresentar perenidade. Portanto, ficaram aqui diminuídas as proteções na medida em que os intermitentes e até os efêmeros não entram na mesma norma. Ademais, para que a vegetação no entorno dos olhos d'água faça jus à proteção, teria que ser perene, o que não se tinha na norma anterior. Restrição que não se tinha na norma anterior. A adoção de definições legais mais restritas sobre a matéria, pela Lei 2.651, alterada pela 2.727, importou injustificada redução do patamar de proteção legal do meio ambiente, delineado pelo Código Florestal revogado, com sensível aumento de risco de dano ambiental irreversível, sem forma de compensação ou contrapartida nesse retrocesso. Por isso é que, neste caso, eu estou concluindo, diferentemente do relator, embora não haja necessariamente uma contrariedade, é que o ministro relator optou pela conclusão no sentido da interpretação conforme para acrescentar a referência aos intermitentes. E eu estou declarando a inconstitucionalidade da expressão que apresenta perenidade do inciso 7º do artigo 3º e do termo perenes, do inciso 4 do artigo 4, que neste caso, tirando o perene, entram todos os outros. Essa razão pela qual eu entendo que a finalidade buscada pelo ministro relator e por mim parece ser o mesmo, apenas os caminhos que tomamos foram diferentes. Relativamente à redução de áreas de preservação permanente em razão da definição legal de leito regular, que se contém no inciso 19 do artigo 3º,
tem-se o seguinte quadro. A linha A do artigo 2º do Código Florestal revogado determinava a preservação das florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, a contar do seu nível mais alto, em faixa marginal, cuja metragem mínima variável de 30 a 500 metros, a depender da largura do curso do rio. A expressão nível mais alta foi definida pelo inciso 1 do artigo 2º da Resolução 303 do CONAMA, nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d'água perene ou intermitente. As metragens da faixa das áreas de preservação permanente situadas ao longo dos cursos d'água foram mantidos pelo inciso 1 do artigo 4º da Lei 2.651. Entretanto, o cálculo deve se dar pela nova norma, aspas, desde a borda da calha do leito regular, que é definido pelo inciso 19 do artigo 3º do Código Florestal, como, aspas, a calha por onde correm regularmente as águas do curso d'água durante o ano. Mas durante o ano eu tenho um período de cheia, que o Código anterior estabelecia, e durante o ano há uma alteração exatamente deste volume de água. Então, a borda da calha muda no curso do ano. E, neste caso, o que poderia, em princípio, parecer como mera alteração na forma de cálculo das APPs situadas ao longo dos cursos d'água, pela nova legislação, se tem, na verdade, como uma forma de reduzir a extensão das áreas de proteção que serão agora calculadas a partir da borda da calha do leito médio do curso d'água, e não no seu período de cheia, como ocorria pela legislação anterior. Então, você diminui a área de proteção. Por isso, a minha conclusão é no sentido de declarar a inconstitucionalidade não do inciso 19 do artigo 3º, isoladamente, mas do disposto no inciso 1 do artigo 4º, os dois do Código Florestal, com a repristinação da norma do Código Florestal anterior, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Estou citando aqui, dentre outros precedentes, a ação direta de inconstitucionalidade 2.903, relatada pelo ministro Celso de Mello, que deu exatamente esta interpretação e conclusão naquele caso. Por isso, com as vênias do eminente ministro relator, eu dele, nesse ponto, me distancio para declarar a inconstitucionalidade por arrastamento do inciso 1 do artigo 4º da Lei 2.651, portanto, ficando valendo os cálculos de regência da norma anterior, exatamente que davam maior proteção. Quanto à equiparação do tratamento dado à pequena propriedade ou posse rural familiar às propriedades com até 4 módulos fiscais previsto no parágrafo único do artigo 3º, tenho que o Código Florestal de 2012 prevê uma série de prerrogativas à pequena propriedade ou posse rural familiar, dedicando a ela um capítulo inteiro, capítulo 12, a extensão à propriedade e posse rural de até 4 módulos fiscais de tratamento, portanto, especial, conferida à propriedade e posse rural familiar, também com até 4 módulos fiscais, não ofende, a meu ver, o princípio constitucional da isonomia, porque não acarreta a igualação de situações diversas. O fator determinante utilizado pelo legislador para conferir a essas terras tratamento legal privilegiado é a sua pequena extensão. E a exigência veiculada pelo parágrafo único do artigo 3º da Lei 2.651, de que as terras indígenas sejam demarcadas e as áreas ocupadas por povos e comunidades tradicionais sejam por eles tituladas para que façam jus ao tratamento conferido pelo Código Florestal, é que, a meu ver, é contrário ao que prevê a Constituição da República. Por isso, neste ponto, ponho-me de acordo com o ministro relator para declarar a inconstitucionalidade dos termos demarcadas e tituladas que constam do parágrafo único do artigo 3º da Lei 2.651.
Quanto à redução das áreas de preservação permanente em torno de reservatórios artificiais, previsto nos parágrafos 1º e 4º do inciso 3 do artigo 4º do Código Florestal, tenho que também se verifica ofensa ao princípio da proibição do retrocesso socioambiental nos parágrafos, porque o Código Florestal anterior considerava de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas, aspas, ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água, naturais ou artificiais. Estava na linha B do artigo 2º da Lei 4.771, que era o Código Florestal revogado por este. A lei atual manteve a previsão de áreas de preservação permanente em torno dos reservatórios d'água. Entretanto, esta nova lei afastou a existência de áreas de preservação permanente nos reservatórios d'água artificiais, previsto anteriormente, que não decorram de barramento ou represamento de cursos d'água naturais. Além disso, dispensou a reserva da faixa de proteção prevista nesses incisos com relação, aspas, às acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 hectare, fecho aspas. Embora se vede, neste último caso, nova supressão de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente. Tenho para mim que, mais uma vez, se tem que a Lei 2.651 importou numa redução do patamar legal de proteção do meio ambiente sem oferecer qualquer medida compensatória, ofendendo assim o princípio da proibição do retrocesso socioambiental, do princípio da razoabilidade e do dever de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não vejo como se sustentar a existência de redução da proteção do meio ambiente por força do inciso 3 do artigo 4º da Lei 12.651, não definindo metragem mínima para a área de proteção permanente em torno dos reservatórios d'água artificiais. Neste ponto, seria de todo conveniente lembrar que o Código Florestal revogado também não estipulava metragem mínima, limitando-se a determinar a preservação da vegetação situada ao redor dos reservatórios d'água artificiais. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, no exercício da atribuição que lhe foi conferida pelo parágrafo 6º do artigo 4º da Lei 4.771, havia estabelecido uma metragem mínima dessas APPs pela Resolução 302, cuja constitucionalidade tem sido muito questionada doutrinariamente, e eu faço um alongado recurso a essas ponderações no voto que farei anexar. A simples determinação legal de que essas medidas sejam agora fixadas pelo licenciamento ambiental do empreendimento não configura, no entanto, a meu ver, só por si, ofensa ao princípio da proibição de retrocesso socioambiental, sendo este o ponto, especificamente, compatível com a Constituição. O que não me parece compatível, por isso eu estou votando no sentido de declarar inconstitucionalidade, é o que se contém nos parágrafos 1º e 4º do artigo 4º do Código Florestal, como eu disse, exatamente porque aí haveria um retrocesso, bastando, para tanto, verificar o Código anterior e o atual. Quanto ao questionamento feito relativamente ao parágrafo 5º do artigo 4º do Código, uso agrícola das várzeas, tem-se ali a admissão do uso agrícola da faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios e lagos na pequena propriedade ou posse rural familiar. Embora tenha autorizado essa intervenção nas várzeas, o dispositivo também lista as condições para a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, quais sejam: a ausência de supressão de novas áreas de vegetação nativa, b, conservação da qualidade da água, c, conservação da qualidade do solo, d, proteção da fauna silvestre.
Essas condições, a meu ver, são suficientes para a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, razão pela qual estou acompanhando o ministro relator, quanto ao reconhecimento da constitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 4º da Lei 12.651. Quanto ao parágrafo 6º do mesmo artigo 4º, autorização para atividades de agricultura em área de preservação permanente, também tenho, como afirmado pelo relator, que não assiste razão à Procuradoria-Geral da República quanto a esse dispositivo ou à falta de compatibilidade entre esse dispositivo e a Constituição, porque, embora tenha autorizado a aquicultura em APP, atividade que certamente tem algum impacto negativo no meio ambiente, esse dispositivo legal impôs a adoção de diversas precauções para minimizar ao máximo o impacto. São elas: a adoção de práticas sustentáveis de manejo do solo e água e de recursos hídricos; B, a compatibilidade da atividade com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de recursos hídricos; C, a exigência de licenciamento ambiental; D, a inscrição do imóvel no cadastro ambiental rural; E, a exigência de que a atividade não importe em novas supressões de vegetação nativa. Levando-se em conta essas exigências, não tenho como sustentar que a autorização da aquicultura em APP viole o dever do poder público e da própria sociedade de assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assentando a constitucionalidade do parágrafo 6º do artigo 4º do Código Florestal. Quanto ao artigo 5º da lei, faixa mínima de área de preservação permanente no entorno de reservatório d'água artificial destinado à geração de energia ou abastecimento público. O artigo 5º estabeleceu para as áreas de preservação permanente em torno dos reservatórios d'água artificiais destinados à geração de energia ou abastecimento público a faixa mínima de 30 metros e máxima de 100 metros em área rural e a faixa mínima de 15 metros e a máxima de 30 metros em área urbana. Essa disposição representou inovação relativamente à legislação anterior. O Código Florestal revogado não dispunha sobre faixa mínima das APPs nesse caso, limitando-se a determinar a preservação da vegetação em torno dos reservatórios d'água artificiais. Como eu já assentei, era a linha B do artigo 2º daquela Lei 4.771 de 65. Não obstante esta circunstância, o parágrafo 6º do artigo 4º da Lei 4.771 atribuía ao CONAMA a definição dos parâmetros e regime do uso das áreas de preservação permanente criadas no entorno das reservas artificiais. E, no exercício dessa competência, que o CONAMA editou a Resolução 302 de 2002, cujo artigo 2º estabelecia a largura mínima para as APPs. Considerada todas as disposições que vigoravam, não há como se ter de forma inequívoca que a nova legislação teria importado redução no patamar de proteção ao meio ambiente. Houve redução do patamar mínimo nos reservatórios artificiais, situados em áreas urbanas e rurais de, respectivamente, 30 metros para 15 metros e 100 metros para 30 metros. Mas há que se levar em conta que a própria Resolução 302 de 2002 admitia a redução da faixa de proteção dos reservatórios em áreas rurais para 30 metros. E aquela mesma resolução fixava esse mínimo de 15 metros nos incisos 2 e 3 do artigo 3º, disposição essa não reproduzida na nova legislação, pelo que me parece ter havido compensação pela redução da metragem mínima das APPs, garantindo-se o núcleo essencial do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que me leva a reconhecer a constitucionalidade do artigo 5º da Lei 12.651. Quanto ao parágrafo 3º do artigo 7º, parágrafo 3º do artigo 17,
parágrafos 2º, 4º e 5º do artigo 59 e ao artigo 60, resumo meu voto nos seguintes termos. A Lei 12.651 não anistiou os ilícitos ambientais praticados antes de 22 de julho de 2008, porque, como foi enfatizado pela Advocacia Geral da União, o desmatamento ocorrido antes ou depois dessa data tinha como objetivo a recomposição da vegetação como obrigatória, devendo obedecer ao disposto no Programa de Regularização Ambiental previsto no artigo 59 do Código Florestal. Ademais, a recomposição das áreas de preservação permanente ilegalmente desmatadas constitui-se obrigação real, próprio terreno, parágrafo 2º do artigo 7º, o que, nos dizeres, por exemplo, de Paulo de Bessa Antunes, adere-se ao imóvel independente de quem sejam os atuais proprietários ou possuidores, resguardado o direito de, aspas, regresso contra quem lhe tenha transmitido a posse ou propriedade em caso de descumprimento da obrigação à coisa vinculada. Estou citando a fonte. Portanto, nas disposições transitórias do artigo 59 da Lei 2.651, a instituição dos programas de regularização ambiental a alcançarem ilícitos praticados mesmo antes de 22 de julho de 2002, reservada à União o estabelecimento de normas gerais e aos demais entes federados, a edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, histórias, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o artigo 24 da Constituição, é medida que se impõe. Mesmo para fatos ocorridos antes de 22 de julho de 2008, os infratores ficam sujeitos à autuação e punição se não aderirem ou descumprirem os ajustes firmados nos termos de compromisso, medidas administrativas suscetíveis de execução, se não recompostas as áreas degradadas, seja em locais de preservação permanente ou de reserva legal, aspas, para que o infrator seja transformado em agente de recuperação das áreas degradadas, fecho aspas. A implementação do programa de regularização ambiental, sob responsabilidade da União, foi instrumentalizada no mesmo ano de 2012 pelo Decreto 7.830, de 17 de outubro, que, em seu artigo 14, dispõe, aspas, o proprietário ou possuidor rural inscrito no cadastro, que for autuado pelas infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, durante o prazo de que trata o artigo 11, poderá promover a regularização da situação por meio de adesão ao programa, aplicando-se-lhe o disposto no artigo 13, fecho aspas. Maior atenção e relevante preocupação despertam, todavia, os alongados prazos fixados na lei para a implementação dos programas de regularização ambiental pelos entes da federação e adesão dos interessados, o que poderia levar à prescrição generalizada dos ilícitos praticados. Mas a manutenção dos parágrafos 4º e 5º do artigo 59 da Lei 12.651, na via de interpretação conforme a Constituição, exige balizamentos, pelo assim o aludido risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais, praticados antes de 22 de julho de 2008, parágrafo 4º do artigo 59, seja das sanções dele decorrentes, parágrafo 5º do artigo 59, há de ser adotado no decurso da execução dos termos de compromisso subscritos nos programas de regularização ambiental, aplicando-se extensivamente o disposto no parágrafo 1º do artigo 60 da Lei 2.651, segundo o qual, aspas, a prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva, porque então aqui se dá a possibilidade de suspenso o curso da prescrição, a pessoa poder realmente cumprir a compensação, que é o que se pretende com a proteção ambiental. Portanto, neste caso, eu voto no sentido de dar interpretação conforme ao artigo 59 da Lei 2.651,
de modo a afastar, no decurso da execução dos termos dos compromissos subscritos nos programas de regularização ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22 de julho, parágrafo 4º do artigo 59, seja das sanções deles decorrentes, que é o parágrafo 5º do artigo 59, aplicando-se extensivamente também nesses casos o disposto no parágrafo 1º do artigo 60, segundo o qual a prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva, fecho aspas. Sobre o parágrafo 2º do artigo 8º, intervenção e supressão de vegetação em manguezal, o Ministério Público afirma que o dispositivo seria inconstitucional por colocar em risco, aspas, a relevantíssima função ecológica dos manguezais, pois, aspas, somente nos casos em que se comprove impossibilidade completa de restauro poderia a lei autorizar a medida desse porte, fecho aspas. Ainda para o Ministério Público, a norma seria lacônica, carente da necessária precisão de quais seriam, aspas, os meios seguros para saber se haverá comprometimento total, qual será o órgão ambiental competente para análise, nem que parâmetros servirão a condenar uma área de mangue, fecho aspas. Pela doutrina sobre o tema, teria havido reconhecimento formal pela Lei 2.651 da necessidade de existência da função ecológica para que uma área possa ser caracterizada como de preservação permanente, assim declarada pelo órgão ambiental competente em parecer técnico fundamentado. A toda evidência, parece-me que o juízo técnico a ser proferido pelo órgão ambiental suscetível de revisão judicial à vista da situação concreta a ser eventualmente analisada, torna indevida a declaração de inconstitucionalidade dessa norma, porque se afigura suficiente para preservar o núcleo essencial do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pelo que reconheço constitucional o parágrafo 2º do artigo 8º da Lei 2.651. Quanto ao artigo 11 da Lei 2.651, autorização de manejo florestal sustentável e de exercício de atividades agro-silvopastoris nas áreas com inclinação entre 25 graus e 45 graus, tenho que o artigo 11 desta lei não reduziu o patamar de proteção ambiental, autorizando o manejo florestal sustentável. A permissão legal do manejo florestal sustentável nas áreas de inclinação é compatível com o dever de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não importando em retrocesso socioambiental, até porque o Código Florestal revogado, Lei 4.771, autorizava nesses locais a extração de toros em regime de utilização racional. O mesmo não se pode sustentar em relação à permissão de atividades agro-silvopastoris nessas áreas. Neste caso, a norma do artigo 11 importa em redução no patamar de proteção ambiental das áreas de inclinação, nos limites previstos, nas quais essas atividades não eram permitidas anteriormente, passaram a ser permitidas agora. Ao vedar a conversão de novas áreas para essas atividades, ademais, o legislador ordinário patenteia que a intenção da norma é apenas agraciar aqueles que, infringindo a legislação de regência então vigente, e que não permitia, exploravam essas áreas, o que não se pode admitir. Aí sim haveria, a meu ver, afronta ao artigo 225 da Constituição da República, pelo que, neste caso, eu voto no sentido de declarar a inconstitucionalidade da expressão e o exercício de atividades agro-silvopastoris constante do artigo 11 da Lei 2.651. Quanto aos parágrafos 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 12, redimensionamento e dispensa de áreas de reserva legal, tenho para mim que, ao contrário do que alega o autor,
Os parágrafos 4º e 5º do artigo 12 não interferem diretamente na dinâmica específica das reservas indígenas, o que se tem a possibilidade de redução dos percentuais de reserva legal apenas para imóveis rurais localizados em municípios da Amazônia Legal com mais de 50% de sua área composta por unidades de conservação de domínio público e de terras indígenas demarcadas pelo que procede a alegação de inconstitucionalidade e, portanto, não merece prevalecer. Diversamente, a previsão dos parágrafos 6º, 7º e 8º do artigo 12, em que simplesmente se dispensa a reserva legal de vegetação para empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto, exploração de energia elétrica, ferrovias e rodovias, o que se tem é o abandono puro e simples de importante medida de preservação sem contrapartida ou indicação clara de qualquer compensação ambiental em imóveis rurais normalmente sujeitos à manutenção de reserva legal mínima, resvalando-se para o dano ou risco de dano irreversível nos ecossistemas atingidos. No sistema constitucional republicano brasileiro, pauta-se o desenvolvimento socioeconômico segundo a máxima da sustentabilidade, assegurado sempre e a todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado, aplicável no ponto, portanto, o princípio da precaução, tanto quanto o princípio da vedação de retrocesso socioambiental, pelo que, neste caso, contrariados esses princípios, voto no sentido de declarar inconstitucionalidade dos parágrafos 6º, 7º e 8º do artigo 12 do Código Florestal. Quanto ao parágrafo 1º do artigo 13 e parágrafo 2º do artigo 48 e o artigo 44, esses dispositivos, parágrafo 1º do artigo 13, 44 e parágrafo 2º do 48, da Lei 2.651, instituem cota de reserva ambiental, que é consubstanciada em um título normativo emitido em favor do proprietário de terras cujas áreas preservadas sejam por servidão ambiental, reserva legal ou reserva particular do patrimônio nacional, excedem os limites legais mínimos, o que poderá ser comercializado em favor daqueles que diversamente tenham desmatado áreas de proteção permanente. Aquelas normas incentivam a preservação ambiental em áreas particulares em patamares acima dos mínimos fixados em lei, o que foi realçado aqui pelo ministro relator em seu voto, fomentando, nas palavras da Advocacia Geral da União, aspas, um mercado de crédito monetário para as árvores preservadas de modo a agregar valor às florestas nativas, medida que não se aparta, ao menos objetivamente, do comando normativo do artigo 225 da Constituição, pelo que, no ponto, eu voto pelo reconhecimento de constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 13, do artigo 44 e do parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 2.651. Quanto aos incisos 1 e 3 do artigo 15 e parágrafos 1º ao 4º do artigo, inciso 1 do artigo 4º, afirmo que o artigo 15 da Lei 2.651 prevê a integração e possível sobreposição entre as áreas de preservação permanente e as reservas legais dos imóveis, seguindo o Código Florestal, no estabelecimento de critérios para a utilização deste benefício. Não vejo como vislumbrar quanto a esta sistemática inconstitucionalidade como propugnado pela autora, sendo possível depreender que a norma questionada se traduz como meio capaz de adequar o progresso da exploração fundiária no espaço rural à necessária preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que se possibilita, na verdade, é a concessão de um tratamento mais rigoroso a uma área inerente ao imóvel rural, em contrapartida a um aumento na área economicamente viável da propriedade, associando-se a essa previsão legal a garantia de estabelecimento das áreas de proteção mais coesas. Por isso, sendo coerente o regime legal impugnado
com a Constituição, estou votando no sentido de reconhecer constitucional o artigo 15 da Lei 2.651. Quanto ao artigo 28, vedação da conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo em imóvel que possuir área abandonada, o novo Código, neste artigo 28, dispõe ou regula mais permissivamente a conversão da vegetação nativa para uso alternativo do solo em imóvel rural do que o Código revogado, pois não a proíbe nos locais com área subutilizada ou utilizada de forma inadequada. Não se há deixar de considerar, entretanto, que a vedação trazida pelo artigo 28 da Lei 2.651 e que já constava do artigo 37A da Lei 4.771, Código Revogado, não tem por finalidade assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas assegurar a função social da propriedade, punindo proprietários de imóveis rurais com áreas improdutivas. Ademais, a Lei 2.651 condiciona a supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo ao cadastramento do imóvel e à prévia autorização do órgão estadual competente, artigo 26 da lei, além de determinar a adoção de medidas compensatórias e mitigatórias quando a aludida supressão envolver vegetação que abrigue espécie de flora ou de fauna ameaçada de extinção, ou espécies migratórias. Então, relativamente à supressão de vegetação para uso alternativo do solo, o regramento da lei não ofende, na minha compreensão, o núcleo essencial do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, afigurando-se compatível com a Constituição e o mesmo, portanto, se declarando constitucional, reconhecendo constitucional o artigo 28 deste diploma legal. Quanto aos parágrafo 2º do artigo 48, parágrafos 5º, incisos 2, 3 e 4, e parágrafo 6º do artigo 66, a Procuradoria-Geral da República sustenta a inconstitucionalidade, alegando que a exigência de compensação da reserva legal no mesmo bioma não seria suficiente para promover a obrigação constitucional de restauração dos processos ecológicos essenciais e de prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. A controvérsia, no entanto, é de caráter técnico-científico, na qual este Supremo não poderia, na minha compreensão, adentrar, porque, do ponto de vista jurídico, os dispositivos impugnados são suficientes para promover a proteção do meio ambiente pela restauração dos processos ecológicos essenciais, que foi objeto de consideração de Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Cumpre aqui, mais uma vez, realçar que, aspas, afirmou o ministro Luiz Fux na ação direta 4.029. Não cabe ao pretório excelso discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor de conhecimento necessário para explicar a engenharia administrativa necessária para o sucesso de um modelo de gestão ambiental, seja por não ser esse o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de assunto. Vossa Excelência fala na discricionariedade nos votos nestes casos específicos. Quanto ao parágrafo 3º do artigo 66 da Lei 2.651, a norma que autoriza o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas para a recomposição da reserva legal em áreas consolidadas, de acordo com esses dispositivos, o plantio das espécies exóticas deve ser combinado com espécies nativas de ocorrência regional. É o inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 66, não podendo a área recomposta com espécies exóticas exceder a 50% da área total a ser recuperada. É o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 66. É certo que a Lei 2.651 traz, quanto a essa matéria, previsão mais flexível que a do Código Florestal anterior, que admitia apenas o plantio temporário de espécies exóticas para a recomposição da reserva legal. Entretanto, considerando as limitações impostas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º do artigo 66, não vejo como sustentar que a nova
as novas normas sobre a matéria ofendam ou aniquilem o núcleo essencial do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pelo que estou votando pelo reconhecimento da constitucionalidade destas normas. Quanto aos artigos 61A, 61B e 61C e 63 da Lei 2.651, redução da tutela ambiental e exclusividade de atividades econômicas em áreas consolidadas em locais de preservação permanente, estas normas instituíram mecanismos para regularização ambiental em áreas de preservação permanente e, como se extrai de alguns autores que trataram do assunto, a consolidação das atividades em áreas de preservação permanente seria restrita às atividades descritas no caput desse dispositivo, 61, e é cabível tão somente quando se tratarem de áreas rurais consolidadas, assim definidas no inciso 4 do artigo 3º, como área de imóvel rural com ocupação antrópica, preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agro-silvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pouso. A nova legislação instituiu mecanismos para regularização ambiental em áreas de preservação permanente, sem a dispensa de recomposição dos locais degradados. As diferenças na situação material das propriedades em áreas de preservação permanente conduziram a opções políticas diferentes, com a adoção de critérios objetivos antes inexistentes, de recomposição de áreas degradadas, fixando um marco temporal para sua implementação. Daí se afirmar, tanto parte da doutrina, como já em alguns julgados sobre a matéria, que não haveria que se falar em anistia geral e restrita aos ilícitos que teriam sido levados a efeito antes de 22 de julho de 2008. O mesmo não se pode concluir quanto ao artigo 63 da Lei 2.651, porque, ao contrário do que ocorre quanto ao artigo 61, A, B e C, esse dispositivo não exige dos proprietários e possuidores de áreas consolidadas nas APPs, previstas nos incisos 5, 8, 9 e 10 do artigo 4º, qualquer contrapartida, prevendo simples, aspas, manutenção de atividades florestais, culturais, de espécies lenhosas perenes ou de ciclo longo, bem como de infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades agro-silvipastoris. O parágrafo 3º do artigo 63 foi além, autorizando nas bordas dos tabuleiros ou chapadas dos imóveis rurais, de até quatro módulos fiscais, mediante deliberação dos órgãos ambientais competentes, a consolidação de outras atividades agro-silvipastoris, ressalvadas situações de risco de vida e desde que adotadas boas práticas agronômicas e de conservação do solo e da água. As áreas de preservação permanentes previstas nos incisos 5, 8, 9 e 10 do artigo 4º da Lei 2.651 são imprescindíveis para fins de manutenção da estabilidade do solo, porque esses locais têm uma tendência maior para sofrer desbarramentos e deslizes de terras, como amplamente acentuado. Aqui sim, parece-me haver anistia aos que inobservaram a legislação antes vigente, promovendo irregular supressão de vegetação em áreas de preservação permanente, além de autorização injustificada para intervenção nas APPs localizadas nas bordas dos tabuleiros ou chapadas. Assim, a ofensa ao princípio da proibição do retrocesso socioambiental e ao dever de proteção do meio ambiente, pelo artigo 63, ao permitir, sem qualquer contrapartida, a continuidade de atividades econômicas irregularmente implantadas em locais que já figuravam, pelas disposições do Código Florestal de 1965, áreas de preservação permanente, com um acréscimo, ministro Fux, que Vossa Excelência chega a acentuar, de que quem tinha errado vai poder continuar errando, e quem não tinha errado não vai mais poder suprimir, portanto, fica em situação realmente de absoluta desigualdade.
e sempre com erro e comprometimento do núcleo central do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pelo que eu estou votando no sentido de declarar inconstitucional o artigo 63 da Lei 12.651, mas reconhecendo constitucionais os artigos 61A, B e C do Código Florestal. Quanto a faixa de área de preservação permanente para os reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou abastecimento público anteriores à medida provisória 2.166/67, que é o artigo 62, esta norma busca atingir um equilíbrio entre proteção ambiental e garantia constitucional da irretroatividade da lei, nos termos do inciso 36 do artigo 5º da Constituição. Objetiva-se assegurar a proteção mínima da vegetação situada no entorno dos reservatórios artificiais da água em questão, ainda que relativamente aos empreendimentos cujos contratos de concessão ou autorização foram firmados em período no qual a metragem dessas APPs ainda não tinha sido definida. Visa-se impedir que a obrigação excessivamente gravosa recaia sobre os empreendimentos em função da legislação posterior à assinatura dos contratos, o que possivelmente importaria em desequilíbrio econômico-financeiro, que seria solucionado por um aumento na tarifa cobrada dos usuários. O ministro Fux, Vossa Excelência, falava aqui nas regras de transição que são necessárias para haver um assentamento maior, para que não se tivesse bruscamente uma alteração de outros dados que não apenas o tratamento do solo, no caso. Afigura-se, portanto, na esteira do que é assentado pelo próprio ministro relator, que a escolha do legislador de exigir área de preservação permanente menor em relação aos reservatórios artificiais, correspondentes a empreendimentos cuja concessão ou autorização foi assinada antes da medida provisória 2.166, seria compatível com a Constituição, pelo que assim não reconheço inconstitucionalidade neste dispositivo. Quanto ao artigo 67, dispensa de recuperação de reserva legal a pequenas propriedades rurais, tenho que esta é uma situação diversa e mais gravosa, na qual simplesmente é dispensada a recuperação de áreas degradadas de reserva legal para pequenas propriedades rurais, que vão de 1 a 4 módulos rurais desmatadas até 22 de julho de 2008. A Procuradoria-Geral da República, no ponto, assevera que a distinção entre as propriedades rurais, no caso, não se revela idônea para o tratamento dispar de situações a ensejarem dano ambiental em comprometimento ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito e dever de todos. Assim, contraria o princípio constitucional da isonomia ao disposto no artigo 225, incisos 1 e 2 do parágrafo 1º da Constituição, não havendo como subsistir este dispositivo, impondo-se também aos pequenos proprietários rurais o dever de recomposição de áreas degradadas antes de 22 de julho de 2008, nos mesmos moldes previstos para os demais infratores pelo artigo 59 da Lei 12.651, pelo que voto no sentido de declarar inconstitucional o artigo 67 da Lei 12.651. Quanto ao artigo 68, dispensa de recomposição de vegetação nativa suprimida, respeitando os percentuais de reserva legal prescrito na legislação em vigor na data em que sobreveio o Código, este artigo prevê a consolidação das áreas que foram desmatadas antes das modificações dos percentuais da reserva legal, principalmente aquelas ocorridas desde 1996, por meio de medidas provisórias. E aí se tem também na doutrina que a norma tão somente isentou, aspas, o proprietário ou possuidor rural de recuperar áreas desmatadas, quando ao tempo da supressão de vegetação nativa atendia aos percentuais de reserva legal fixados em lei, pelo que a arguição seria improcedente no ponto. Trata-se aqui de observância do princípio da segurança jurídica, impedindo que a nova legislação seja aplicada aos proprietários e possuidores de imóveis rurais
que, ao realizarem supressões de vegetação, respeitaram os percentuais de reserva legal que estavam vigentes quando na data em que isso se deu, pelo que eu estou votando no sentido de reconhecer constitucional o artigo 68. Quanto ao artigo 78A da lei, os autores das ações alegam que a norma permitiria a obtenção de crédito rural sem a contrapartida da reparação de eventuais danos ambientais, contrariando o dever geral de proteção ambiental. Entretanto, a contrapartida na sistemática de recuperação ambiental é deflagrada pela inscrição no cadastro ambiental rural, obrigatória conforme norma do artigo 78A, não havendo que se cogitar em qualquer afronta à Constituição. A norma trouxe um meio de fomento à inscrição no cadastro, consubstanciando a oferta de crédito agrícola para aqueles que buscarem e efetivamente realizarem a regularização ambiental. E, neste caso, se não houver a obrigatoriedade da inscrição no cadastro, não há como se levar a efeito o controle e fiscalização sobre o uso do solo no Brasil, sobre o meio ambiente e, principalmente, sobre o programa, pelo que o artigo 78A me parece compatível com a Constituição e é assim que voto. Resumindo, portanto, eu julgo parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade 4.901, declarando a inconstitucionalidade dos parágrafos 6º, 7º, 8º do artigo 12 da Lei 12.651, que naquela ação é impugnada. Julgo parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade 4.902 para da interpretação conforme ao artigo 59 da Lei 2.651, conforme ao artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição, afastando, no decurso de execução dos termos de compromisso subscritos nos programas de regularização ambiental, o risco de decadência ou prescrição dos ilícitos ambientais praticados antes de 22 de julho de 2008, parágrafo 4º do artigo 59, das sanções deles decorrentes, parágrafo 5º do artigo 59, aplicando-se extensivamente também nesses casos o disposto no parágrafo 1º do artigo 60 da Lei 2.651, segundo o qual a prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva. E B, ainda nesta ação direta de inconstitucionalidade 4.902, declarar inconstitucionais os artigos 63 e 67 da Lei 2.651, nela impugnados. Julgo parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade 4.903 para declarar inconstitucionalidade as expressões gestão de resíduos e instituições necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, constantes da linha B do inciso 8º do artigo 3º da Lei 2.651. B, dar interpretação conforme a Constituição aos artigos 3º, incisos 8 e 9 e artigo 8, caput da Lei 2.651, para que a intervenção ou supressão de vegetação em APP só seja permitida nos casos autorizados pela lei, quando verificada a ausência de alternativa técnica ou locacional para o empreendimento ou atividade. C, ainda na ação direta de inconstitucionalidade 4.903, declarar inconstitucional a expressão que apresenta perenidade, constante do inciso 17 do artigo 3º e do termo perenes, constantes do inciso 4 do artigo 4º da Lei 2.651. D, declarar inconstitucionalidade por arrastamento do inciso 1 do artigo 4º da Lei 2.651, para que o cálculo das áreas de preservação permanente nas faixas marginais de qualquer curso d'água seja feita nos termos antes vigentes, protetivos do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Declarar inconstitucionais os termos demarcadas e tituladas, constantes do parágrafo único do artigo 3º da Lei 2.651. F, declarar inconstitucionais os parágrafos 1º e 4º do artigo 4º da Lei 2.651. G, declarar inconstitucionais
inconstitucional a expressão e o exercício de atividades agro-silvio-pastoris constantes do artigo 11 da Lei 2.651. Julgo parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade 4.937 para a. Declarar inconstitucionais as expressões, aspas, gestão de resíduos e, aspas, instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, constantes da linha B do inciso 8º do artigo 3º da Lei 2.651, B, dar interpretação conforme ao artigo 59 da Lei 2.651, para afastar, no decurso da execução dos termos de compromissos subscritos nos programas de regularização ambiental, risco de decadência ou prescrição dos ilícitos ambientais praticados antes de 22 de julho de 2008, parágrafo 4º do artigo 59, das sanções delas decorrentes, aplicando-se também aqui extensivamente, como já disse, o disposto no parágrafo 1º do artigo 60, segundo o qual a prescrição ficará interrompida. E julgo parcialmente procedente a ação declaratória de constitucionalidade número 42 para reconhecer constitucionais o inciso 19 do artigo 3º do parágrafo 6º, do artigo 4º, do artigo 5º, do parágrafo 3º do artigo 7º, do parágrafo 2º do artigo 8º, dos parágrafos 4º e 5º do artigo 12, do parágrafo 1º do artigo 13, do artigo 15, do parágrafo 3º do artigo 17, do artigo 44, do parágrafo 2º do artigo 48, do artigo 61A, do artigo 61B, do artigo 61C, dos parágrafos 3º, 5º, incisos 1 e 3 e 6º do artigo 66, do artigo 68 e do artigo 78, todos da Lei 2.651. Este é o meu voto, que eu vou ter que depois, no quadro, compatibilizar, nós vamos ter que fazer, porque como o voto foi tomado, então, agora, na esteira do modelo adotado pelo relator, teremos que compatibilizar todos esses dispositivos. Senhores ministros, em razão do horário, acho que tenho que interromper, não sei se continuaríamos, então, amanhã para a colheita dos votos neste mesmo caso. Eu, então, proclamo o resultado provisório que, após o voto do ministro relator, que na sentada passada tinha votado, e hoje dos votos dos ministros Marco Aurélio e Carmen Lúcia, pela parcial procedência das ações, fica suspenso o julgamento para continuidade na sessão de amanhã. Senhores ministros, Vossa Excelência. Eu queria fazer um pedido a Vossa Excelência. Pois não. A senhora nos brindou com um excelente voto. Nós gostaríamos de ter cópia, ou pelo menos eu gostaria de ter cópia desse voto, por gentileza. Na verdade, esse é o resumo, porque o voto melhor tem 137, mas eu passarei para Vossa Excelência com toda certeza. Inclusive, quanto à parte dispositiva, tanto do voto de Vossa Excelência, como do voto do eminente ministro Marco Aurélio, que são excelentes votos. Com toda certeza, enviarei o resumo para Vossa Excelência. Aí facilitaria mais. Claro. Com toda certeza. Senhores ministros, agradeço a presença de todos, o empenho, o trabalho, senhora Procuradora-Geral, senhores advogados, senhora Secretária de Sessão, senhores servidores, visitantes, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada a todos, está encerrada a sessão. Para você.